Vou colocar algumas coisas para ilustrar a situação para vocês, para que a gente consiga construir um cenário do que pode acontecer nas próximas horas. O ministro da Defesa de Israel, Gallant, ele disse o seguinte, que entre 7 localidades, né, ele disse países, aí ele colocou até Gaza e Cisjordânia como, vamos dizer, países diferentes, né? Israel só não tinha atacado o Iêmen, e disse que Israel teria participado de ataques no Líbano, na Síria, em Gaza, na Cisjordânia, no Irã e no Iraque. Vejam vocês. Isso oficialmente, tá? Fala oficial do ministro da Defesa de Israel. Gaza, vocês sabem como está. Gaza é uma situação onde os ataques são brutais, cada vez Israel está colocando mais força, não consegue consolidar plenamente a presença sequer no norte de Gaza, sem que haja resistência do Hamas, porque há vítimas, soldados israelenses mortos e feridos todos os dias, praticamente, mas Israel está decidido a empregar cada vez mais força, tá? É um ponto que eu queria colocar para vocês, que é muito importante na análise dos fatos. Ontem, o Benjamin Netanyahu falou pela primeira vez o seguinte, que Israel estaria conversando com outros países, além do Egito, procurando uma realocação temporária, palavras dele, da população palestina de Gaza em função da situação. Nós tivemos acesso a fontes no Oriente Médio e que estão bastante informadas, não só com pessoas que têm, de alguma forma, acesso ou proximidade com as discussões, como também com as fontes abertas, os partidos políticos, aquele bujo, aquela coisa, aquele burburinho da discussão, tá? Eu consegui apurar hoje o seguinte, que 2 países, que aqui não foram citados nominalmente, mas 2 países estariam sendo especulados como possíveis destinos da população palestina de Gaza que está hoje desalojada. Ambos no norte da África, na região do Maghreb, um aliado histórico de Israel, que é o Marrocos, o reino do Marrocos, que apesar de árabe e da população absolutamente indignada com Israel, tem um governo muito próximo de Israel, inclusive pactos militares muito fortes, e o Benjamin Netanyahu teria iniciado tratativas com o Marrocos, e também com a Líbia, que foi despedaçada pela guerra ali, em 2011, pelos ataques que foram realizados basicamente pela Grã-Bretanha, pela França e pelos Estados Unidos, e que levaram o país a uma condição de absoluto caos, né? A Líbia que era anteparo para a questão da imigração em direção ao continente europeu. Então, a Líbia e o Marrocos estariam conversando com Israel, uma vez que o Sisi, no Egito, resiste completamente à ideia de abrir o Sinai e Rafah para um êxodo maciço da população palestina. Quero reiterar que já saíram de Gaza alguns milhares de palestinos e saem todos os dias de forma ainda a conta-gotas, tá? Mas está saindo bastante gente.